Olá, escorpianos e escorpianas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Escorpianos, vou começar aqui pela energia que vai estar fluindo para vocês. E, escorpianos, é um momento de vocês terem esse tempo de restauração. Vocês vão perceber que sempre que vocês quiserem agir de uma forma mais imediata, acaba acontecendo algo que te coloca a parar, né? A dar um tempo. É porque esse momento em especial é um tempo que está sendo dado, que está sendo de fato oferecido, para que vocês façam uma restauração. Coloque suas ideias em ordem, equilibrem o que você hoje nota na sua vida que está em constante desequilíbrio. É uma questão emocional, é uma questão hormonal, é uma questão psicológica, física, porque esse tempo é um tempo de preparo, é um tempo de restabelecer a ordem e tomar partido do que realmente é importante. Se você tentar, vocês, né, tentarem agir com pressa ou se deixar levar pela intensidade do momento, pode acabar acontecendo um distanciamento, pode acabar acontecendo um afastamento ou até uma paralisação para que você entenda que não é o momento de avançar agora, mas que é o momento de você se preparar para algo aqui. Isso não implica, escorpianos, nas suas atividades. Se você pratica esporte, se você trabalha, não vai implicar nas suas atividades. Mas existe um preparo, mas esse preparo, ele é para vocês assumirem alguma posição futura, mas existe essa questão de precisar restaurar algo. Porque sem essa restauração, vocês não vão conseguir assumir isso. Porque pode ser que no momento que você está assumindo isso, esses problemas comecem a atrapalhar ou você não consiga fazer o que precisa ser feito ali, porque sempre acontece alguma coisa para você resolver antes. Ah, então se trata muito disso. Vamos com a energia complementar, escorpião. Que a energia complementar aqui vem trazendo para vocês. E fala a respeito do misticismo. Mas é uma energia que fala sobre conectar-se com as próprias emoções. E através das próprias emoções se revelam a verdade. Escorpianos, imagine só. Você está sentindo tudo emocionalmente, mas existe um atributo espiritual envolvido. Você capta, você sente a emoção, você pode não entender naquele momento, mas depois de algumas horas ou alguns dias, tudo passa a fazer sentido. Imagine que a sua profundidade está conectada diretamente com o lado espiritual, com o lado místico das coisas. É através do seu ser, da sua profundidade, que se revela a verdade dos outros, a verdade da situação, a verdade sobre si mesmos. Então, tanta coisa emocional acontecendo, e aí a energia ela fala sobre um tempo de restauração. Veja como isso faz sentido. Se ainda não fez, eu vou explicar para vocês entenderem. Você está ali, cheio, vamos dizer assim, bombardeado ou bombardeada de emoções.
muita coisa acontecendo. Você está captando uma coisa, está captando outra. E se você não tiver bem para conseguir entender cada sinal, ou você vai enlouquecer, ou você vai se estressar, ou você vai ficar triste, porque você precisa de um tempo, de um espaço para entender as coisas. Você não consegue racionalizar de uma maneira rápida para tomar uma decisão assertiva. Você precisa analisar, você precisa refletir. Às vezes a análise dura mais de um dia, mais de uma hora. Então, é como se você precisasse desse tempo e espaço para você entender o que estão tentando te avisar ou da onde você está sentindo e captando essas coisas. Então, a energia em si, ela já coincide com essa outra. Porque você não vai conseguir associar as coisas, ter clareza sobre a situação se você não tiver esse tempo. Ou se você não melhorar alguma coisa que nesse momento está desequilibrado em você. Porque vai ficar passando as coisas constantemente e você não vai entender absolutamente nada do que está acontecendo. Por isso é importante esse tempo, que é um tempo que pode ser criado numa meditação, é um tempo que pode ser criado no seu momento de prece, é um tempo que pode ser criado em um momento de natureza. Mas é uma coisa entre você e a sua vida espiritual. Ok? O que está sendo desafiador para vocês durante esse período, escorpiano? O que está sendo desafiador, em algumas ocasiões, pode estar relacionado à parte profissional. Não que você esteja tendo problemas graves na parte profissional, mas pode ser um período desafiador para vocês em termos de lidar com os demais, resolver situações. O que está sendo desafiador também está relacionado com você ter que decidir sobre alguma coisa. Só que é uma decisão que é desafiadora porque pode envolver muito do seu sentimento nisso. Então você pode estar sentindo assim, eu estou me sentindo aqui desafiado ou desafiada a tomar uma decisão, mas a partir do momento que eu tomar, eu vou sentir alguma coisa emocionalmente. Ou eu não, ou no caso, né, você está sentindo tantas coisas e você não está conseguindo definir o que está querendo dizer, ou decidir intuitivamente em relação a isso. Ok? Vamos seguir, escorpião. Vamos entender um pouco mais do que está acontecendo. Vocês estão se distanciando de uma pessoa, de uma situação. Fala de vocês se afastando e afastando aquilo que você sente disto. Porque você entendeu como você se sente ou como alguém faz você se sentir em relação a algo. E você está seguindo em frente, escorpião. Só que a partir do momento que você começa a fazer isso, surgem opções. Você começa a ter possibilidades melhores ou surgem mais opções do que você tinha anteriormente. Que pode ser novas ideias, possibilidades novas de trabalho, possibilidades novas de moradia. Então, assim, são opções que se apresentam aqui para você. Só que no meio dessas opções existe alguma coisa ilusória. Existe alguma coisa que não está fazendo sentido. E é quando esse lado espirituoso de vocês, ele começa a se acender, vamos dizer assim.
Então, eu estou me afastando de alguma coisa emocionalmente. E isso é uma escolha que vocês fizeram. Pode ser assim, eu estou me afastando de pessoas que são problemáticas, eu estou me afastando de pessoas mentirosas, eu estou me afastando de um ambiente que eu não acho que aquele ambiente é apropriado para mim nesse momento. De algo vocês estão se afastando. E vocês estão se permitindo a apreciar novas opções. Então, assim, se eu estou me afastando de certas pessoas aqui que eu considero que não são boas para minha vida, eu estou me abrindo para conhecer novas pessoas, pessoas que tenham interesses, que pensam diferente. Se eu estou me afastando ali de hábitos, eu estou me permitindo começar alguma coisa nova, seguir um estilo de vida diferente. Então, isso acontece. Só que tem alguma coisa no meio disso tudo que começa a não fazer sentido, é a hora que esse lado espiritual ele entra em ação, né? É quando sua sensibilidade aumenta, sua intuição aumenta, e aí você incorpora a sua própria energia escorpiana, que leva vocês muitas vezes a ficarem muito pensativos, para os outros traz um ar mais misterioso, mas aí você começa a prestar atenção. Você fala, peraí, isso aqui não estava aqui antes, isso aqui não era desse jeito, eu estou sentindo alguma coisa estranha, estou com aquele friozinho no meio do peito, tem alguma coisa aqui que está errada. Eu estou seguindo, eu estou fazendo algumas coisas acontecerem, mas tem alguma coisa aqui no meio disso tudo que não está fazendo sentido. E é a hora que você vai começar a buscar a ser mais observadores, a prestar mais atenção. E me fala muito sobre comunicação, expressão. Pode ser que, a partir do momento que você sinta que tem alguma coisa de errado, você comece a investigar escorpiano e escorpiano. Você começa a investigar alguém, ou você começa a prestar mais atenção no ambiente, tem alguma coisa que leva vocês a investigar. É como se o seu senso de alerta, ele ligasse. E você sentisse assim, eu preciso entender, saber o que está acontecendo. Só que lembra que eu falei para vocês no início da leitura que se você tentasse ali agir com imediatismo, no calor do momento, intensidade, muita coisa ia passar despercebido, as coisas não iam funcionar da maneira que você espera. Então, é nos momentos de recolhimento que você vai saber o que está acontecendo. Né? Então, é no seu momento de meditação, é no seu momento ao descansar, é no seu momento de prece. É ali que mora o resultado, a verdade do que você está pressentindo. E fala que a possibilidade de você obter vitória nisso, ela é muito grande. Também fala de sonhos reveladores, como se vocês estivessem recebendo orientação diretamente através desses meios, e que isso pode levar muito a uma criatividade, a um novo projeto, a uma nova ideia. Fala também sobre se sentindo satisfeito, ou satisfeita no caso, com as possibilidades que estão vindo para vocês. Então, existe um entusiasmo, existe um momento de felicidade aqui. Que você realmente olha e fala, tá dando certo, tá funcionando. E isso tá ligado a essas opções que estão sendo oferecidas. Mas aí entra aquela situação que eu falei. O sexto sentido, o senso de alerta, falando, peraí, tá tudo indo muito bem, tá dando certo, tô tendo oportunidade. Fala a respeito de estabilidade também. Vocês podem ter alguém de Touro, Virgem, Capricórnio, ou uma pessoa que esteja interessada em começar uma parceria, em te chamar para uma apresentação, ou de contratar os seus serviços. Então, assim, em termos de estabilidade, as coisas estão fluindo muito bem. Mas ainda tem alguma coisa no ar, sabe? É isso que está incomodando. Enquanto eu faço a leitura para vocês aqui,
Por mais que eu tenha de maneira muito clara a energia toda que eu estou sentindo, eu também sinto uma confusão mental, como se tivesse alguma coisa tentando me confundir. Então, creio eu que quando essas coisas estiverem acontecendo com você, vai rolar com vocês essa confusão mental, como se tivesse alguma coisa tentando te confundir ou tirar você por exemplo, desviar você, sabe, dispersar você, para você não prestar atenção e não entender o que está acontecendo ou encontrar a verdade no meio disso tudo. E vai ter uma ruptura, escorpião. Veja só, você, enquanto se recolhe ou se cuida, é nesse momento que vocês estão sendo preparados. É neste momento. Porque existe uma coisa se aproximando e isso tem a ver com alguma queda. E vocês estão sendo preparados para, depois dessa queda, não precisa ser necessariamente a sua queda, mas alguma coisa que te pega de surpresa. E após isso, para que isso não te gere aflição ou desespero ou qualquer coisa nesse sentido, você já estava sendo avisado ou avisada antes. Você estava sendo preparado para lidar com isso da melhor maneira possível. Só que tem alguma coisa aqui que precisa entrar nos eixos, vamos dizer assim. Vocês podem estar lidando com outro escorpião, fala sobre energia de leão, tem energia de touro, virgem, capricórnio, câncer, peixes e escorpião. Mas aqui realmente é como se eu sentisse assim, que vai haver aqui uma queda, me vem muita palavra queda, rompimento, e que você já está recebendo indícios, você já está sendo preparado ou preparada para isso. Tem alguma coisa que vocês estão se negando a enxergar? Ou estão recusando algo? Isso também pode se tratar de alguém de Libra, Gêmeos ou Aquário. Ou, se caso não for alguém deste signo, isso aqui pode se tratar de uma pessoa que ela é extremamente crítica, egoísta, e que é uma pessoa que ela não quer ver a responsabilidade que tem sobre uma situação. É aquele tipo de pessoa que só reclama ou gosta muito de julgar os outros. Julga os outros, mas faz pior. Então tem alguma situação que fala sobre essa negação, ou vocês negando-se a enxergar que essa pessoa é desse jeito, ou essa pessoa ela nega a ver a responsabilidade que tem naquilo que cria. Vocês estão tendo autodomínio sobre aquilo que você está recebendo. Então é como se você conseguisse ali controlar esse aspecto. Vocês também podem estar lidando com uma energia paterna, um chefe, um diretor, um pai. Alguém que tem uma superioridade, mas não é uma superioridade em quesito de egos, tá, escorpião? Aqui é aquela energia assim, um superior a você. No caso de uma casa, é um pai, né? O seu pai. Não que seu pai seja superior a você, você consegue entender, né? A hierarquia ali. Dentro de uma empresa é um chefe, dentro de um casamento, isso aqui é o seu marido, né? Que é o provedor. Mas aqui existe alguma situação que vocês vão estar lidando com essa pessoa, pode ser alguém de Áries, Touro, ou uma pessoa mais velha do que vocês, que é como se chegasse o momento ali de colocar os pingos nos is, de esclarecer de uma vez por todas a verdade de uma situação. Eu sinto que tem alguém que está carregando um certo arrependimento aqui. Ou um chefe, ele tem algum arrependimento em relação a algum tratamento que teve com vocês, ou seu pai,
Independente se ele está presente ou não, existe algum sentimento de culpa por parte dele, ou ser o seu marido, ou se você se relaciona com alguém mais velho. Mas aqui é como se alguém tivesse com algum arrependimento, com algum sentimento de culpa aqui, em relação a algo que aconteceu. E isso vai ficar nítido nessa pessoa, tá, Escorpião? Esse arrependimento, essa sensação de culpa, isso vai ficar nítido no semblante dessa pessoa, nas atitudes dessa pessoa. E possivelmente pode ser uma pessoa que ela queira tentar novamente uma chance ou que ela queira buscar se comprometer ou criar alguma estabilidade aqui com vocês. Só que talvez seja tarde demais para isso. Eu também sinto aqui muito um sentimento de prejuízo ou de perda, mas eu não estou sentindo que isso está vindo de vocês, é como se estivesse vindo de alguém próximo. Como se alguém não correspondeu como deveria, ou não foi recíproca numa situação, e agora essa pessoa lamenta o prejuízo ou a perda que causou aqui. Só que há uma insistência em tentar se aproximar, uma insistência em tentar se comunicar. Essa pessoa ela não consegue se controlar, não consegue ficar longe, ou ela não consegue lidar com esse arrependimento de alguma forma. Então, essa pessoa vai fazer, assim, muitas coisas, muitas demonstrações, vai ter muitas atitudes para tentar se reaproximar de vocês aqui. Aqui, escorpianos, eu tenho uma energia que fala sobre a parte mental. E no início aqui da leitura fala o quê, né? Que você vai estar sentindo muita coisa, muita emoção, que se você não tirar esse tempo para acalmar a mente, para descansar, para fechar seu olho ali, né? Respirar profundo, que isso pode causar uma sensação mental totalmente desconfortável. Porque realmente fala sobre isso, às vezes a mente ali criando pensamentos ruins, não sobre a situação, mas sobre si mesmos. Às vezes lidando com insônia, às vezes algum tipo de compulsão, tudo que a mente cria e sabota constantemente. E a mente ela entra nessa sensação de negatividade ou de desespero porque está se sentindo as coisas de uma maneira muito profunda. Pode se tratar de medos aqui, inseguranças. Agora, em outros aspectos, pode ser que alguns de vocês precisem buscar ajuda para equilibrar um fator psicológico ou genético, porque se vocês estão ficando doentes constantemente ou existe algum desequilíbrio, é como se isso já não fosse ligado a energias externas, mas sim a coisas do seu próprio organismo, como ele está funcionando. Aqui também fala sobre quedas de hormônios e que isso gera descompensação na pessoa que está com essa queda, como se ela se desconhecesse e ela se tornasse algo que nem ela consegue identificar. Então, isso fala de cuidados que são precisos, buscar terapia, ajuda, um especialista correto, ético, sério, para tratar desses assuntos de maneira correta. Porque aqui também me fala sobre diagnóstico, né? Então, depressão. E não dá para ficar ignorando esses fatores. Chega uma hora que tudo sai fora do ritmo, do controle. Então, é importante ter esse cuidado,
ter esses tratamentos. Mas aqui realmente eu sinto assim, quanto mais você se restaurar, se recolher, se cuidar, menos constrangimento, menos dor, menos situações, diminui qualquer tendência a errar aqui. Então não force, não force consigo mesmo e não force ali também com os demais. Deixa a coisa acontecer como tem que ser. Como eu falei, é no descanso, é no recolhimento que as coisas estão surgindo para vocês. Vou pegar um aconselhamento aqui, escorpião, da espiritualidade para vocês, em relação a tudo isso, em relação a esse momento. E eu tenho uma energia que fala sobre intuição, missão, visão também. Escorpianos, é um período muito sensível para vocês. Se você tentar ser radical demais, você vai cair. Porque não é momento para isso. Deixa para fazer isso em outro momento. Como eu falei, isso não vai restringi-los das suas atividades. Se você gosta de praticar esporte, você vai continuar praticando, você vai trabalhar. Mas não força, não ultrapassa o limite com o seu corpo, com a sua mente, com o seu emocional. Quando você perceber que você não está muito legal, tem alguma coisa estranha no ar, vá se recolher. Ou, tô no trabalho, tô sentindo uma coisa estranha. Quando chegar em casa, eu vou sentar um pouco, eu vou descansar, ou eu vou meditar. Evitem perder tempo, desperdício e agir no impulso. Evitem ao máximo. E quando passar tudo isso, vocês vão estar fazendo alguma coisa importante porque vocês estão sendo preparados para algo aqui. Ok? Então é isso, escorpião. Confia no seu conhecimento espiritual, ele também vai ajudar bastante e mantenha sigilo em relação à sua vida, principalmente para essas pessoas que você está se afastando. Tudo bem? Então é isso, escorpião. Muito obrigada. Se cuidem. Tchau, tchau.